nós chamamos sim percutor, já que vai ter uma ação de percussão e batendo com uma certa forma, ou seja, num determinado ponto e com uma determinada força e com um determinado ângulo, eles conseguiam então transformar aquilo que era uma margem redonda numa margem mais ou menos cortante. Obviamente que ela nunca vai ser tão cortante como as facas que nós temos hoje em dia, não é? Que nós temos hoje em dia, mas o facto é que o peso da pedra e a força dos braços ia facilitar muito abrir troncos de árvore mortas, escavar o solo, do que se utilizassem só as suas mãos. Eu vou então aqui só retirar alguns fragmentos para se perceber então como é que eles fariam estes instrumentos. Ora, eles escolhem um ponto onde estão então uma pancada, vão retirando vários fragmentos. Estes fragmentos que vão saltando nós damos o nome de lascas e que obviamente não eram deitados fora. Já que têm gumes muito afiados, eu já vos vou passar para vocês poderem observar, e funcionavam obviamente como pequenas facas, e o gume destas lascas às vezes é tão afiado como as facas que nós utilizamos hoje em dia. Portanto facilitava, muitas das tarefas tornavam-se muito mais fáceis do que se utilizassem apenas só as suas mãos. Ora, o instrumento, se continuasse a ser partido, podia-se então transformar numa outra peça capaz então de cortar, de raspar e de escavar. À medida que geralmente a natureza, quando parte estas pedras, nunca costuma parti-las de forma a que saiam estas pequenas lascas com estes gumes tão afiados. Portanto, isto prova que tinha que ser algum animal que tivesse já inteligência suficiente para conseguir pegar nas duas pedras, parti-las e conseguir construir então estas facas. Nós hoje em dia conseguimos analisar estas pequenas pedras que foram utilizadas por eles no microscópio e vamos conseguir encontrar marcas da sua utilização. A carne deixa um tipo de traço no cristal da rocha, a madeira deixa outro tipo de traço e nós assim conseguimos provar que eram então os objetos que eram utilizados. Podem ir observando, pode pegar. Não querem pegar na pedra? Eu vou passar para poderem ver. Agora, e vou passar a quem quiser ver. E a lasquinha para poderem perceber então como é que eles utilizavam então estes instrumentos. Aquela fica numa faquinha. Diga. Há 3 metros do tempo. Há 3 metros. Claro. Transforma-se muito mais tarde, depois em rocha muito mais dura e por aí fora. Ora, à medida que vamos então avançando no tempo, vai surgir uma espécie que é já muito parecida connosco, portanto já tem muitas parecenças connosco e que vai ser responsável por descobrir uma tecnologia que hoje em dia é muito importante para nós, ou seja, ainda hoje em dia desempenha um papel muito importante na nossa sociedade. Portanto, os fogos existiam, o que ele vai descobrir é a forma como produzir o fogo. Neste caso, hoje em dia, nós utilizamos isqueiros, utilizamos fósforos. Eles vão descobrir então uma técnica de conseguir fazer fogo sem utilizar esses instrumentos. Ora, uma das técnicas mais antigas que nós conhecemos será então a fricção. Nós não conseguimos reconstruir, porque já foi há muitos milhares de anos. O que nós vamos encontrando são então vestígios desses instrumentos que, em ambiente de gruta, que eram as casas onde eles habitavam, ficam preservados. E, portanto, eles terão descoberto que, esfregando 2 pedaços de madeira, eles aquecem muito e, como nós estamos no exterior, vamos então tentar fazer o fogo como eles faziam na pré-história. Eu vou então esfregar os 2 pauzinhos até conseguir ter uma brasa e depois essa brasa, se tivermos sorte, vou colocá-la então aqui no interior e vamos soprar até conseguir ter uma chama. Eu vou utilizar um pequeno arco que vai-me ajudar a rodar muito mais depressa portanto, o pau, portanto quer dizer que a fricção vai ser muito mais rápida e quer dizer que vai aquecer muito mais depressa e portanto eu vou ter a brasa de forma mais rápida. Portanto, eu aviso já que não funciona como o isqueiro com fósforo. As pedras é uma da técnica, então eu esfreguei, aqui ela como se ia tão quente, transformou-se então na pequena brasa, já aqui está, agora vou colocá-la aqui dentro. Então, e pronto, fica pouco feito. Vamos então pegar. Agora,
Esta era então uma das técnicas, esfregando a madeira. Outra que a gente tem muito da nossa mente, não funcionam quando estão bem secas, eles recorriam então ao choque entre duas pedras. Geralmente utilizavam uma pedra que nós chamamos hoje em dia pirite, que é também conhecida como ouro dos tolos, que é um material que vem da família do ferro. Quando batida com uma pedra a que nós damos o nome de sílex, que eu depois já vos vou mostrar, elas provocam uma faísca muito forte. Vocês já devem ter visto aqueles cogumelos que crescem nos troncos das árvores, que são branquinhos, que eu conheço por cogumelo parteleira também, que vai crescendo. Ora, estes cogumelos são muito inflamáveis. O que eles faziam eram, apanhavam o cogumelo, deixavam-no secar, depois abriam, tiravam o seu miolo, a parte mais fofinha e mais macia que o cogumelo tinha, e era para cima do cogumelo que eles mandavam as faíscas. Assim que a faísca caía no sítio certo, o cogumelo começa a arder, ou seja, transformar-se numa brasa. Estávamos, obviamente, os alimentos crus. Com o fogo, nós passamos a cozinhar a nossa alimentação. Isto vai trazer muitas vantagens. A comida vai ser mais fácil de mastigar, vamos poder comer outros alimentos que não podíamos porque eles tinham que ser cozinhados. Outra, o fogo vai-nos trazer calor, portanto vai permitir que nós possamos ir habitar zonas do planeta que eram muito frias e ainda não tínhamos chegado lá, mas com o fogo agora conseguimos chegar lá. E a outra grande vantagem é que vamos poder transformar uma quantidade de matérias-primas que a natureza tem, que sem o fogo nós não podíamos. Por exemplo, o exemplo disso, nós nunca iríamos trabalhar um metal. Então, a nossa espécie é muito novinha no planeta, nós somos muito novos, temos apenas 200 mil anos, também vamos surgir em África, mas rapidamente nos vamos espalhar por todo o planeta. Ora, somos uma espécie que tem o maior cérebro de todos os animais, portanto temos um cérebro muito grande e com... Vamos então procurar as melhores rochas que a natureza tem. Porquê? Para que possamos fazer os melhores instrumentos. Ora, enquanto nós trabalhamos a pedra, vão haver duas pedras que nós vamos procurar muito. Elas são um bocadinho raras. Uma delas tem um nome que se chama sílex, vocês se calhar conhecem por pedreneira, ela é conhecida também por pedreneira. O meu avô, por exemplo, utilizava uma lasquinha de pedreneira e um bocadinho de ferro para conseguir acender num país que é a Itália, já que é uma rocha vulcânica, chama-se obsidiana, ou seja, é o vidro vulcânico, é vidro que se forma de forma natural. Quando os vulcões entram em erupção, a lava cai sobre a areia é aquilo que a gente utiliza para fazer hoje o vidro, porque contém um mineral que se chama sílica, a areia começa a derreter com a lava do vulcão e é arrefecida pela água do mar e transforma-se nesta rocha preta que é basicamente vidro. Sendo vidro, é muito fácil de partir e, portanto, pode ser partida com facilidade e pode ser trabalhada com muita facilidade. Ora, precisa é de novos instrumentos, que são percutores, a que nós chamamos arqueólogos percutores macios, porque não são feitos de pedra. Eles são de origem orgânica, portanto, uns de origem vegetal, portanto, de madeiras. A madeira mais dura era escolhida então na pré-história e era capaz de partir estas pedras. Neste caso, na Europa, utilizavam o bucho, que devem conhecer, obviamente. O bucho é uma madeira muito dura e, portanto, tem a capacidade de conseguir partir a pedra quando utilizada da forma correta. Pudessem ser esmagadas, diluídas e transformavam-se então numa tinta que podia ser utilizada. Uma das técnicas seria utilizar os próprios dedos, como por exemplo nós temos pinturas aqui no Concelho de Mação, no Pego da Rainha, portanto nos Inventos, perto da Zimbreira. Nós temos então as pinturas feitas pelos pré-históricos que habitaram aqui, com os tracinhos no meio, provavelmente podem simbolizar um arco e uma flecha, mas são então as pinturas que nós vamos encontrando e que nós conseguimos provar que eram feitas obviamente com o dedo, já que algumas nós conseguimos ver a marca das impressões digitais, que não nos servem para nada, porque naquela altura eles não registavam as impressões digitais, não é? Mas conseguimos provar que era o dedo que eles utilizavam para fazer pintura. Geralmente estas pinturas feitas com pincel representavam os animais que eles caçavam. Ora, o pincel permite que nós possamos trabalhar com mais segurança a tinta e permite então que eles reproduzissem os seus, provavelmente, os animais que eles caçavam. A técnica seria uma destas, terão utilizado. Já agora sabe qual foi a gruta que foi? Já não se lembra? Aquilo não era gruta, aquilo era Era um abrigo, provavelmente, um abrigo assim, uma lapa feita pela rocha. Tem uns que fizeram aqui. Exatamente. Aí estava a gruta. Ô Narcisa, como é que se chama? Então foi em Altamira. Espanha. A gente foi a Terá sido Altamira, não? Mas é capaz. Não era o original, era a imitar, não era? Era a Então era imitar. Altamira. Era imitado.
portanto, era o que muito obrigado. Agora, outra técnica que eu vos vou mostrar é uma técnica que era então muito usada também. Muitas destas grutas onde eles habitaram, eles não só pintavam os animais e pintavam com os dedos, como geralmente deixavam também as suas mãos. Provavelmente como uma marca de identidade, são muitas as grutas que nós entramos e nós vemos as mãos, portanto, pintadas nessas grutas. E o engraçado é que essas mãos não estão pintadas por dentro, ou seja, não foram as mãos que foram cheias de tinta e depois colocadas na gruta, foi sim pintada à volta. E na realidade a técnica que utilizaram, começamos a escavar essas grutas onde eles habitaram e onde foram feitas essas pinturas, nós começámos a descobrir ossinhos de coelho e ossos de árvores, hoje em dia chamamos de aerógrafo, ou seja, permite que eu possa soprar a tinta, sai tal e qual como se fosse uma lata de spray, sem que a tinta seja colocada dentro da boca. Uma dentro da tinta, outra na boca, sopramos e o efeito será mais ou menos este. Portanto, a mão é negativo representada no coiso. São muitas as grutas que nós encontramos com estas mãos e a técnica seria então esta para poderem pintar como se fosse um spray. O avô só chegou até à quarta classe, pois, mas se o avô não fosse esperto e inteligente, o meu pai não tinha nascido e eu também não tinha nascido. A inteligência não é só ir à escola, a inteligência é saber... Mas se não fossem os computadores, Isso é não uma conseguiam coisa. fazer. E antigamente havia Diga-me coisas... lá uma coisa, e quando falta a luz, o que é que o computador faz? Não faz nada. Por isso é que eles não sabem fazer. Eles não sabem fazer porque não têm É computador. só uma questão de quando a gente às vezes a gente fica dependente das coisas e na realidade não precisamos delas. Nós é que criamos dentro da nossa cabeça uma falsa dependência. O telemóvel não faz ter menos frio, não faz... Facilita uma coisa, eu posso agora estar em qualquer lado e tornar-me durante 15 meses ou 2 meses no local, levantávamos acampamento, um bocadinho como os ciganos hoje em dia, têm um estilo de vida nómada, eles nunca permanecem muito tempo no mesmo sítio, andam sempre a viajar. Ora, na pré-história, nós fazíamos, ou seja, andávamos atrás do nosso alimento, porque se nós ficávamos muito tempo no mesmo sítio, como não produzíamos nada, acabávamos, se ficássemos muito tempo, acabávamos com tudo, acabávamos com todo o tipo de plantas, acabávamos com todo o tipo de animais. Então, nós deslocávamos de sítio para sítio, quando os recursos começavam mais ou menos a acabar, nós íamos então para outro local. Isso era um estilo de vida nómada, mas a um dado momento na nossa história, nós vamos conseguir alterar a domesticação dos animais e a domesticação das plantas, ou seja, vai surgir então a agricultura e a pastorícia. Com isso, nós já não vamos depender tanto dos recursos da natureza, porque nós vamos aprender a produzir o nosso próprio alimento. Vamos agarrar nos animais que são selvagens e vamos domesticá-los de forma a que eles permaneçam connosco, quer dizer que nós vamos poder ter carne connosco e nós vamos poder ter aquilo que não tínhamos antes disso, que é os produtos secundários, ou seja, eu vou começar a aproveitar o leite dos animais, eu vou começar a aproveitar o pelo do animal, como por exemplo das ovelhas para fazer a lã, e portanto vou passar a ter uma quantidade de produtos que eu antes não tinha. E vou domesticar as plantas, os cereais principalmente, vão ser das primeiras plantas a serem domesticadas, que são as gramíneas, e portanto vou passar a ter aquilo que ainda hoje é a base de muitas da nossa alimentação, que são os cereais com os quais nós produzimos as farinhas e com os quais nós podemos produzir o pão, as papas e por aí fora. Portanto, vamos passar a ter sempre um alimento. Eu, quando planto cereais, planto uma altura do ano, mas ele dá-me para eu poder consumir durante o ano inteiro. Plantá-las na altura e elas e armazená-las em grande quantidade e ter sempre acesso ao alimento. Ora, isso o que é que vai fazer? Vai trazer uma grande transformação nos instrumentos que nós usamos. Ora, vão começar a surgir aquilo que são os instrumentos que nós hoje conhecemos como instrumentos agrícolas. Um dos instrumentos que vai surgir vai ser então um instrumento que vai desempenhar um papel muito importante, que vai ser o machado. Isto porque o machado vai ser preciso para cortar a madeira, não só para construir as casas que a gente agora vai habitar até ao fim da nossa vida, mas porque vamos precisar de muita madeira também para ter combustível para desempenhar novas atividades que não tínhamos antes, e vamos precisar de cortar árvores para ter espaço para poder plantar os nossos cereais e o pasto para os animais que agora estão connosco, portanto estão domesticados, já não podem andar atrás
do pasto, portanto somos nós que temos que plantar o seu pasto para que eles possam comer e viver e para que nós possamos retirar então os seus produtos. Ora, os primeiros machados não são em metal, são machados sim feitos em pedra polida, ou seja, a pedra já não é pressionada, já não é batida, agora vai ser trabalhada de uma nova maneira. Vão recolher, portanto, pedras no rio e que vão ser polidas sobre rochas, que podia ser uma rocha como esta que eu aqui tenho, e é polida até ser transformada numa lâmina de um machado. Ora, o que faz quando nós polimos a rocha é que a rocha vai ter uma resistência, ou seja, uma falsa resistência. O que quer dizer que quando bate no tronco da árvore, o impacto que ela cria, eu posso trabalhar com esta lâmina em pedra durante muitas horas sem que ela se parta. A pedra polida permite que eu possa trabalhar sem que a lâmina se danifique. Portanto, tinha agora um instrumento muito mais eficaz que a pedra lascada para poder cortar a madeira que eu precisava de ter que cortar. Era só feito com alguns materiais diferentes. A madeira mantém-se que seria o seu cabo, mas a lâmina era diferente. Ou seja, vai surgir a foice. O cereal é plantado, recolhê-lo com as mãos não deve ser nada fácil, de certeza, e portanto a foice iria facilitar muito essa tarefa. Então eles vão inventar então este instrumento. Utilizam então o ramo de uma árvore, podia ser de oliveira ou de medronheiro, neste caso eu tenho um feito em medronheiro, que já com uma curvatura natural. Eles vaziam então uma pequena ranhura, eu não tenho a lâmina completa para se perceber como é que seria feito, fazem uma ranhura e depois vão preencher cheio de pedacinhos de pedra, pequenas lâminas em pedra, que vão colocar, colá-las para fazer então a lâmina para conseguirem então flotar. Elas são feitas em vários pedacinhos, que é para nós podermos, já que não conseguimos tirar uma lâmina curva, mas os vários pedacinhos vai-se montando e consegue-se fazer a curvatura, ou seja, permite ter então um instrumento que consegue cortar muito rígido. Portanto, era uma cola que eles podiam utilizar para colar então estas pequenas lâminas e tinham agora um instrumento que facilitava muito o moinho. Só vai surgir muito mais tarde. O que eles utilizavam era então uma mó manual, que é esta pedra grande que aqui está, que tem uma curvatura. Eles colocavam o cereal, nós chamamos esta a dormente, que é aquela que dorme sobre o chão, e utilizavam outra pedra que chamamos a movente, que move sobre o cereal. Então, com este gesto, vão esmagando o cereal e vai surgindo então a farinha. Obviamente que as farinhas não eram tão fininhas como aquelas que são feitas pelos nossos moinhos de antigamente e de hoje em dia, mas era suficiente para conseguir ter uma farinha capaz de fazer aquilo que é a base da nossa dieta alimentar ainda hoje, que é o pão. Portanto, é na pré-história que vai surgir então o pão. Ora, para terminarmos então aqui esta pequena aula, vai ser então com os primeiros agricultores e com os primeiros pastores que se vai começar então a trabalhar uma matéria-prima muito abundante na natureza, que vai ser então a argila, ou seja, o barro. E o barro vai desempenhar então um papel extremamente importante nestas sociedades, já que vai provocar uma grande revolução no espaço doméstico. Ora, qual é a grande vantagem da argila? É que quando está no seu estado natural e contém água, ela podemos mudar a forma que queremos e ela mantém essa forma. A grande vantagem é que quando seca, vantagem é que dura, ganha cerâmica para fazer um bom ensopado com um bom prato, já que deixa um sabor característico e portanto começa nesta altura. Ora, eles trabalhavam a barro de uma forma diferente do que a gente hoje em dia trabalha. Hoje em dia nós utilizamos a roda de oleiro, portanto a roda de oleiro facilita para que nós possamos fazer aquelas peças todas direitinhas e muito bonitas. Naquela altura eles só utilizavam as mãos. Todas estas peças que eu aqui tenho foram todas feitas só com uma técnica utilizando as mãos, e a técnica que eles utilizam será então uma técnica de rolo. Eu vou só aqui então fazer uns rolos para vos mostrar como é que a peça começava então a ser feita. Tem o teu gostar. Manda lá isso para a Fernanda. Para o mundo inteiro. Que a minha cozinha lá. Para o mundo inteiro. Mas é giro. Portanto, eles começam por fazer então um rolo como este que aqui está, e a técnica será então começar a enrolar o rolo .
Então a peça, ela começa com o fundinho, o rolo depois está mais ou menos superposto. Vamos começar então a fazer a união. Ora, unimos tanto a parte interior, fazemos o mesmo na parte exterior. A técnica do rolo permitia que nós mantivéssemos sempre a mesma espessura na parede, sem que houvesse partes mais grossas e mais finas, que depois, quando ia a cozer dentro do fogo, obviamente, se houvesse essas partes mais grossas e partes mais finas, a tendência é para que se parta. E assim ficava regularizado, portanto, as paredes, ficavam todas elas com a mesma espessura, mais ou menos, obviamente, nunca é o mesmo que trabalhar com a roda de oleiro, mas esse problema estava resolvido. Seria, portanto, ir continuando, colocando o rolo onde tinha terminado o outro e vai-se então colocando, aumentando, até que a peça tenha então o tamanho. Cada vez que se coloca um novo rolo, faz a nova união e a peça vai então crescendo. Cerâmicas, o que eles utilizavam seria então técnicas um bocadinho diferentes. Esta aqui eu que tenho será uma réplica de uma cerâmica usada na pré-história e estes pontinhos são feitos então de uma forma muito especial. Para eles serem sempre todos tão certinhos, o que eles vão utilizar, por exemplo, vai ser uma concha do mar. Utilizam então uma concha que vai caracterizar a decoração e estas coisas. Então, eles conseguiam produzir pelo menos 4 tipos de decoração, bastava utilizarem a concha aqui para nós, para este lado. E sempre mesmo. E sempre com o mesmo padrão, portanto conseguiam, se fosse utilizar um pauzinho nunca conseguiam repetir a mesma forma, a concha como tem que ser a mesma, conseguiam repetir a decoração repetidamente sempre igualzinha e dependendo da forma como utilizavam a concha, conseguiam reproduzir diferentes tipos. Outra forma, existem muitas cerâmicas decoradas que nós chamamos de uma decoração de corda, eles fariam cordas e o que faziam basicamente era então imprimir a corda na cerâmica quando ela está fresca e portanto fazia também um padrão sempre igual. Eu espero que sim, eu estou à vossa espera lá. O museu é mais vosso do que meu, de certeza. Todos sentaram, todos sentaram. Nós possamos proteger da cegueira da neve. O sol, quando reflete no branco da neve, é muito forte para os nossos olhos e, portanto, se tivermos os olhos mais rasgados, recebemos menos luz e, portanto, não queima a retina do nosso olho. Por exemplo, se formos para a África, é muito calor. Ora, o que é que acontece? A pele produz muito mais melanina. O que é que acontece quando nós apanhamos sol? Ficamos mais escuros, quer dizer que o corpo produz mais melanina. Como aquela gente já vive lá há tantas gerações, o que faz é que elas já nascem com a pele preta, porque já nascem com muita melanina para se protegerem dos raios solares, para não terem tumores na pele. Outra, são altos e esguios. Porquê? Porque quando caminham, provocam uma espécie de uma ventilação que lhes arrefece o corpo, porque estão expostos a temperaturas muito altas. É por isso que, porque é que no norte da Europa são todos loiros, com olhos azuis, ou seja, há menos sol. Havendo menos sol, não precisam de tanta melanina e, portanto, o cabelo não é escuro, é loiro, o olho não é de castanho, é azul, porque não precisam de se proteger do sol porque há menos sol. Ou seja, é o espaço onde a gente habita que vai influenciando o aspecto que nós temos. A alabarda que está lá me deu, Aquela alabarda grande? foi o meu pai que a deu. Foi o seu pai que a deu? Apareceu no meu quintal. Que encontrou no seu quintal, onde Lá já no agora, mais onde é que bonito, é? o casal da Barba. Casal da Então, é logo a primeira casa dele. Foi logo aí. Espetáculo. Andou a romper É uma das peças mais importantes do nosso museu. Acho que era a melhor na altura. É, melhor, e continua a ser das peças mais emblemáticas que nós temos do nosso museu. O Dr. Calado, Foi o Dr. Calado, fundador do nosso museu. depois valores, meu pai. E assim, as manhãs de passou. Trabalhava, era pedreiro, trabalhava toda a semana só de domingo. Então, um dia recebi um feijão morto, era um tomo da rua e vinha a espinhar. Se ele toma leve, ainda resistiu e bateu a leve, mas depois teve uns inimigos. Agora é que vai ser e tal. E meu pai, é que já disse. O Dr. Cláudio queria uma lixo. Claro. Diz-lhe, mataste. A barra não valeu.
Claro, mas valeu depois ali a trocazinha. Não, mas é uma peça lindíssima. É muito bonita aquela peça. Que andava só a fazer aquela não mais pequena. Alguém ali e viveu. Claro, viviam, o Tomação está cheio de sítios onde viveram, obviamente, viviam aqui nas margens e depois iam, provavelmente quando era a época mais fria, subiam para cima para se protegerem, por exemplo, nas buracas, portanto, nos buracos que aquilo hoje em dia nós chamamos de buracos dos Mouros, mas que eram já abrigos que existiam naquela altura e que eles obviamente se recolhiam nas épocas mais frias e portanto quando iam tinham os seus instrumentos que levavam para aí, que eram utilizados para cortar, para caçar e portanto hoje quando a gente vai fazer a agricultura, obviamente que nós desenterramos as coisas e encontramos. Obrigado. Muito obrigado. Gostou da aula de história daquele professor? Gostei sim, foi muito importante a aula. E aquela do fogo, até eu gostei. Aquela do fogo, sim. Já eram inteligentes antigamente. Então não era. Como é que eles pensavam em fazer o fogo. Já eram A inteligentes. gente hoje não tem um forte que andamos à rasca. Exatamente. Eram mais inteligentes que nós. Pois é. E fazer aquelas lâminas para cortarem. Ainda tivemos uma faca, ficámos logo atrapalhados. Logo. No tempo de hoje, Eles desarrascavam-se com tudo. descascavam-se melhor que nós. Gostou daquela do lume? Não estava à espera que aquilo ardesse, pois não. Que aquele pauzinho fizesse fogo. Eu já sabia que ardia. Sabia? Até não sabia. Podia na arder. Podia na arder. Olha, há quantos milhões de anos teve ao lume? Ah, pois. Mas foi inventado por alguém. Não. Não? Então como é que foi? Não. Há 200 milhões de anos que existe o lume. Pois é. Não, há maias. Há maias. Não tem data. O lume... Até pode vir de um relâmpago. O lume existe desde que se formou a Terra. Você é de onde? As trovoadas fazem lume? Pois é. Então e você é de onde? É de Mação? Não. É, Pertence ao Conselho de Mação. Então, tem que me dizer que eu não sei. Não sabe? Sou de uma terra chamada Casperra. Ah, da Casperra, fica ali ao pé da Abobreira. Não, é mais para o outro lado. Para o lado da Alcaravela, para É, para lá quero já. Ah, bem. E veio aqui ver a aula de história hoje. Então, Vai almoçar aqui, passar aqui um bocadinho. Passar, eu gosto de ouvir. Ah, bem, aprende sempre alguma Também coisa. tenho as minhas histórias. Aprende sempre alguma coisa, não é? Gosto de ensinar, eu gosto de aprender. Mas gosto mais de aprender. Então, Arsénio, vieste ver aqui uma aula de história que não estavas à espera. Sim. E o que é que tu gostaste mais do que o homem fez ali, o professor? É tudo. Tudo? Para mim, parte delas já são velhas. Não que fazer lume. Mas olha que aquilo ardeu. Depois, Tu eras capaz? uma ocasião, eu devia ter aqui os meus 16 ou 17 anos, diz meu pai sempre a mim, vais até às alagoas, vocês já apanham sábios lá na Revessa. Andava o Chiquinlouro, o velho Chiquinlouro, tu já não conheceste. Andava lá com uma ovelhita ao pé do subir das alagoas. E estava assim. E tinha um canudito de cana com um bocadinho de tisca metido. E de vez em quando já assim. Já pegou. Fumou um cigarro de João Marquitos, que ia ter uma sambuense. Então tu não vais. Corta aqui em cima disso. Vais comer outro. Faz-te isso também, ainda tenho lá umas sardinhas para assar. Ah, é? Está bem, ainda nem a mim tem a tarde toda. Tarde toda para comer. Está bem? Obrigado. Não, obrigado. Olha lá umas sardinhas para assar que eu comprei. Olha lá, vou só, olha assim.